Bom, o tema de hoje será suicídio, conversar para prevenir. E a nossa facilitadora será a companheira Tassiana Freitas Lima, que tem uma boa palestra. Obrigada. Bem, boa noite a todos e a todas. É uma grande alegria estar aqui com vocês nessa noite, embora o tema da noite seja muito importante de estarmos falando a respeito dele, mas algumas vezes não atrai muito as pessoas. Mas realmente esse é um grande problema que nós vivenciamos neste momento de transição em todo o mundo, né? O aumento da incidência dos índices de tentativas de suicídio e de suicídios de fato. Então é muito importante que a gente abra o diálogo para poder conversar sobre a temática. Eu quero iniciar convidando todos vocês para estar conosco. A AME está organizando, junto com a Federação, o 3º seminário de prevenção ao suicídio. Vai ser no sábado, dia 28, o dia todo, no Jerônimo Ribeiro, em Vila Velha. Vocês podem fazer inscrição pelo site da AME ou lá mesmo. Nós vamos ter 3 convidados de fora. O Alejandro, que é o presidente do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. O Gilson, que é o presidente da AME Brasil. A Daniela Reis, que é uma psicóloga especialista em luto, aqui mesmo de Vitória. E a equipe do Projeto Ivone, que pertence à AME Espírito Santo. Então, nós queremos deixar esse convite para todos vocês, onde a gente vai ter a oportunidade de aprofundar mais o tema, porque muitos irmãos não se sentem preparados para poder acolher as pessoas que chegam com esse nível de sofrimento na casa espírita, e a gente vai ter um tempo maior a abordar, além do curso que a FEB está promovendo também, Viver é Melhor, que vai ser todo online, com palestrantes do Brasil inteiro, e que também deixo o convite para vocês. Bom, já começou a palestra, porque está na hora de falar, né? Eu queria estar fazendo... Pode passar? Ah, obrigada. Mas como é que eu saio daqui? Pronto. Então, eu queria inicialmente fazer o mesmo convite que o Cristo fez por ocasião do episódio da mulher adúltera, quando a comunidade se reuniu e queria apedrejar a mulher porque ela foi flagrada em adultério, e era a lei daquele momento. E quando a comunidade começou a pressionar Jesus, todo mundo conhece essa passagem, ele se inclinou e começou a escrever na terra. E as pessoas continuaram a interrogá-lo, e ele levantou e disse: o que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo sabe o que aconteceu, não é? As pessoas foram se retirando, a começar pelos mais velhos. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos nós cometemos equívocos. Porque nós estamos aonde, gente? Aonde? Terra. E a terra é o quê? Tem espírito perfeito encarnado aqui? Não. Então estamos todos na mesma luta,
no mesmo processo, trabalhando cada qual com as suas dificuldades. E é muito importante não nos esquecermos disso, porque muitas vezes a atitude e a resposta que a sociedade tem, que nós temos, é de censura e condenação em relação às pessoas que estão vivendo dores tão intensas que cometem ou tentam cometer o suicídio. Então vamos começar por compreender um pouco a dimensão do problema. Então, hoje é uma das 10 maiores causas de morte em todos os países no mundo. Na faixa etária de 15 a 35 anos, é uma das 3 causas mais comuns de morte nessa época. As estatísticas da Organização Mundial de Saúde mostram que a 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Então, a gente começou, tem 11 minutos, então, provavelmente, 11 pessoas no mundo, enquanto começamos a esta reunião, cometeram suicídio no mundo. Né? Então, nós estamos falando de números muito grandes. E se a gente vai falar de tentativas, esse número aumenta mais ainda. A cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida. E o mais grave é que no mês anterior à tentativa de suicídio, os estudos mostram que 40% a 60% das pessoas foram buscar ajuda profissional médica. Mas os médicos também não conseguiram escutar o pedido de ajuda ou não souberam ajudar adequadamente. Porque, na verdade, vocês acham que esse é um tema que é abordado na faculdade de medicina? Não. Na faculdade de psicologia? Não. De serviço social? Não. São formações que a gente busca após. Para vocês verem, então, que não basta ser profissional de saúde para ter uma escuta que possibilite identificar pessoas que estão em risco de suicídio, né? E também, um único suicídio, ele vai afetar muito mais que 6 pessoas, mas os estudos falam isso, né? Vamos pensar que numa escola, né, a quantidade de adolescentes que têm atentado contra a própria vida é muito grande, vem crescendo muito. Quantas pessoas vocês acham que afetam se um aluno comete suicídio? Se um colega de trabalho comete suicídio? Se um familiar comete suicídio? Então, o grupo todo em torno fica extremamente afetado, né, e abalado com essa situação. Então, quando eu trago essa informação, que é da Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio. Como é que a gente se sente? Não é uma sensação confortável, não é? A gente pode agir assim, de um tom acusatório, o que muitas vezes, infelizmente, acontece numa atitude de total falta de empatia, quando alguém está, por exemplo, tentando suicídio na terceira ponte e atrapalha o trânsito, vocês devem ler a reportagem de como as pessoas reagem. Numa total falta de empatia, numa agressividade que é assustador como as pessoas agem. Então, num tom acusatório, ou a gente pode não querer ver o problema e fechar os olhos, ou a gente não se permite falar sobre o assunto e se cala, ou a gente fica totalmente desesperado, ou a gente não sabe o que fazer, que é o que grande parte das vezes acaba acontecendo. Então, abrir o diálogo sobre o tema, ele é fundamental para que a gente possa
prevenir o suicídio. Então, meu objetivo aqui hoje é trazer algumas informações para que a gente possa ter alguns elementos para estar mais atentos, para podermos identificar pessoas que estão com esse sofrimento. E falar sobre o tema é muito importante, porque até pouco tempo atrás, ninguém falava de suicídio, era um grande tabu, não se podia falar, né? As pessoas que cometiam suicídio, elas não podiam falar em família, não podiam falar na comunidade religiosa, as pessoas que tentaram, e os familiares, era envolto num tabu muito grande, e os números só vêm crescendo, então a gente precisa fazer alguma coisa. Porque, na verdade, quem tenta o suicídio está emitindo um grande pedido de socorro. Está gritando por ajuda. E nós precisamos compreender isso para poder acolher e ajudar essas pessoas. Então, uma primeira pergunta que passa por muitos de nós é o que leva uma pessoa a fazer essa escolha? A pessoa se sente como esse homem aqui, sem saída, sem alternativa. Não consegue visualizar um caminho para resolver as dores que tanto o afligem. E aí a única saída, que não é uma saída, mas que é pensada, é terminar com a própria vida. Então, quando nós falamos de suicídio, nós estamos falando das dores mais profundas que as pessoas podem ter. Porque todos nós passamos por momentos de tristeza, mas tem dores que são muito profundas, aonde é como se a pessoa se sentisse meio morta, embora estivesse viva, e muitas vezes nós não estamos percebendo isso. Então, nós estamos falando das dores da alma, mais difíceis de serem vivenciadas, que levam as pessoas a pensarem nessa alternativa. Então, tem um autor, o Bottega, que ele vai nos dizer que, na verdade, o suicídio é uma situação em que o ser humano busca uma ruptura para se livrar da dor psíquica insuportável. Então, a pessoa não quer tirar a vida, a pessoa quer se livrar daquela dor que ela está sentindo, daquela dor que ela não está suportando. Né? Não é a vida, ela quer se livrar daquela dor. Então, por exemplo, a gente tem muitos casos, só para ilustrar, o número de suicídios em criança, de tentativas de suicídio em crianças vem aumentando. Esse foi um caso que mobilizou muitas pessoas. Tem um grupo gestor aqui que trabalha com prevenção do suicídio, e era uma criança de 9 anos, então, ela era órfã. Ela foi criada pela avó, não tinha nenhum outro familiar, e essa avó veio a óbito, veio desencarnar. Essa criança queria, porque queria, morrer também e acabar com a própria vida. A fala dela era essa: por que Deus não me leva também? Porque eu não quero ficar aqui sozinha. Porque ela foi levada para uma casa de acolhida, porque ela não tinha nenhum familiar. Então, imagine uma criança de 9 anos que se sente totalmente só e desamparada no mundo. É só um exemplo. Esse é um outro relato de uma ex-paciente minha. Ela está muito bem agora. Ela tinha 16 anos quando ela atentou contra a vida. Essa é uma foto ilustrativa, óbvio, e ela me permitiu divulgar isso, que era o que ela deixou escrito. Então ela dizia assim: queria que em vez de lágrimas comuns, escorressem lágrimas de sangue, congelando meu rosto. E o frio que gela minha face sufocasse a minha respiração e colocasse fim no que não devia existir. E aí ela completava: os cortes mais dolorosos estão na alma,
não estão no pulso. Então, são dessas dores que a gente está falando. E aí, como acolher essas pessoas, por exemplo, que chegam a nós, através da família, no trabalho, na casa espírita. A gente precisa se preparar melhor para poder lidar com a temática. Por quê, gente? Porque 90% dos suicídios podem ser prevenidos. É por isso que nós fazemos mundialmente a campanha do Setembro Amarelo, aonde vários eventos, vocês devem estar recebendo vários vídeos de WhatsApp durante esse mês falando de prevenção, da importância de falar, de não guardar a dor, de não se sufocar na dor, porque sem dúvida nenhuma, falar é libertador. De libertar a dor. Então, a gente precisa falar sobre isso e precisamos abrir espaço para as pessoas falarem das suas dores também. E como é que começa o trabalho de prevenção? Na medida que eu consigo, de fato, acolher o outro com aquilo que ele tem, começa o trabalho de prevenção. Então, a partir do momento que nós nos colocamos diante de uma outra pessoa, com disponibilidade para ouvir o que ele tem a dizer, com compaixão, aí começa o trabalho de prevenção ao suicídio. Porque a gente permite as pessoas dizerem que estão tristes, gente? Quando alguém está triste, o que a gente diz à pessoa? O que a gente diz? Exatamente, a gente não dá autorização às pessoas de ficarem tristes. E algumas vezes a tristeza, como uma emoção básica, é a única resposta saudável que a gente pode ter diante de algumas situações. Mas não nos é permitido falar sobre isso. Né? É importante a gente se atentar. É como se nós tivéssemos uma obrigatoriedade de sermos todos felizes, falsamente felizes. Todo mundo usa máscara, né? A gente nunca diz daquilo que de fato a gente está sentindo. Então a gente precisa estar refletindo sobre isso. Então eu vou trazer alguns aspectos para a gente prestar atenção a eles, mas antes eu queria trazer essa fala do Cassorla, que a gente não pode reduzir o suicídio a um motivo, nem criar um rótulo de padrões de pessoas que cometem o suicídio ou que tentam cometer a um perfil. Mas hoje a gente já conhece algumas coisas através da suicidologia, que são aspectos que nos chamam a atenção. Então, alguns fatores de risco e de vulnerabilidade. O que é isso? Então, a gente precisa estar atento. Pessoas que têm transtornos psiquiátricos, ou seja, têm depressão, têm esquizofrenia, têm transtorno borderline, têm transtorno de ansiedade generalizada ou abusam de substâncias, isso é um fator de vulnerabilidade. Pessoas que tiveram tentativas prévias é um fator de vulnerabilidade. Pessoas que tiveram suicídio na família é um fator de vulnerabilidade. Pessoas que sofreram na infância abuso físico e sexual é um outro fator de vulnerabilidade. Pessoas que ficaram órfãs na infância, também muitas vezes isso dificulta o processo de construção da sua personalidade, de uma falta de suporte, pode ser um fator de vulnerabilidade. Pessoas que vivem num isolamento social muito grande, é um fator de vulnerabilidade. A questão do desemprego que a gente vivencia hoje em dia e pessoas que abusam do álcool. O que são, então, fatores predisponentes?
As pessoas que tentam suicídio, geralmente elas têm alguns desses traços e outros, mas a gente só pensa no fator precipitante, que é a gota d'água. Então, por exemplo, uma desilusão amorosa. Aí alguém, então, chega no atendimento fraterno, dizendo que rompeu um casamento, que não tem mais sentido a vida, que vai atentar contra a vida. A gente fica presa na gota d'água, sem perceber que haviam dores muito grandes antes, que não foram cuidadas adequadamente e que nós precisamos cuidar não só de acolher a dor da desilusão amorosa, mas de acolher essa pessoa na sua integralidade e conversar com ela a respeito de tudo aquilo que anteriormente existia. Então a gente fala, mas como assim, né? Separou e aí eu vou atentar contra a minha vida? Vocês já falaram isso? Ou já pensaram? Mas não é a separação que está levando a pessoa, é toda a trajetória anterior, porque 95% das pessoas que atentam contra a vida têm algum quadro de transtorno psiquiátrico, não é? Então, uma separação conjugal, conflitos nas relações, às vezes uma derrocada financeira, a perda do emprego. Então, são todos fatores que trazem uma carga de dificuldade e sofrimento que se somam àquele copo que já estava cheio e não estava sendo cuidado daquelas dores adequadamente, porque a gente vai varrendo tudo para baixo do tapete e aí eu não suporto mais a dor. Então, como eu falei, os dados nos mostram que 95% das pessoas que tentam suicídio estão tendo algum problema. Por exemplo, de 4 a 10% das pessoas que têm o quadro de esquizofrenia têm risco de cometer suicídio, transtornos de humor de 6 a 15%, quem é um alcoolista que abusa do álcool de 7 a 10% e a principal razão por trás das tentativas de suicídio são os quadros de depressão maior, em torno de 15%. Então, a gente enfrenta um outro desafio, que é o estigma dos transtornos mentais, que dificulta muito a prevenção do suicídio, porque as pessoas têm pouco conhecimento, têm muito preconceito em relação a buscar ajuda profissional quando estão em sofrimento, discriminam quem, por exemplo, diz que está com depressão, não entendem o que é a pessoa viver com depressão. Eu recebo vários pacientes que chegam mais culpados ainda quando, às vezes, nas suas igrejas e na casa espírita, ouvem que é falta de fé, que é falta de Deus, que se ele tivesse Deus, ele não teria depressão. Então, só fala da falta de entendimento que nós temos sobre esses transtornos que dificultam as pessoas buscarem ajuda. Então, a gente lida também com os grandes preconceitos que a gente chama de psicofobia. E aí, você quer comprar briga com alguém, é dizer para essa pessoa procurar ajuda profissional. Os médicos vivem me dizendo, eu encaminhei fulano, chegou? Não, não chegou. E as pessoas brigam. E quando eles encaminham, a primeira pergunta é essa, o senhor está me achando que eu sou louco? Quem busca psiquiatra não é louco. É alguém que está com nível de sofrimento mental e tanto a busca da psicoterapia quanto da psiquiatria é para tentar desenrolar tudo isso que está tão
enrolado dentro de nós. Então, os transtornos mentais têm tratamento, eles podem ser tratados e a gente, ao tratar, está prevenindo o suicídio também. E nós é que precisamos cuidar do nosso preconceito em relação a nós mesmos e aos outros que vivem algum tipo de transtorno mental. Então, voltando, por exemplo, à depressão, ela pode acontecer em qualquer idade, né? E geralmente começa assim. Vocês acham que o nosso mocinho ali tem algum problema? O que parece para vocês? Parece o quê, gente? Tá bem, não é? Pois é. Mas lembra quando eu falei das máscaras? Aí quando ele chega em casa e começa a despir a máscara, ele vai ter contato com o seu verdadeiro ser que não está nada bem. Então, é muitas vezes assim que acontece. As pessoas não falam das suas dores e a gente se surpreende muito em relação ao que elas estão vivenciando. Então, a gente vê aumentando os índices de depressão na infância. 2% das crianças estão hoje sofrendo de depressão. Eu já recebi paciente de 6 anos dizendo que queria morrer. Assim como a depressão na adolescência, 5 a 8% dos adolescentes estão sofrendo de depressão. Então eu vou trazer esse vídeo na fala de adolescentes. Eu tenho meus altos e baixos como todo mundo, talvez mais do que os outros. Posso ser difícil de entender. Eu gosto da minha privacidade. Eu curto ficar na minha, mas você conhece seu filho. Melhor do que qualquer um. E se você acha que ele está agindo diferente do normal, bastante para baixo. Eu tenho meus altos e baixos como todo mundo, talvez mais do que os outros. Posso ser difícil de entender. Eu gosto da minha privacidade. Eu curto ficar na minha, mas você conhece seu filho. Melhor do que qualquer um. E se você acha que ele está agindo diferente do normal, bastante para baixo, chorando o tempo todo sem nenhum motivo. Ficando muito irritado, sem dormir ou dormindo demais. Excluindo seus amigos ou se desfazendo de objetos. Sendo imprudente, bebendo, usando drogas, se mutilando e saindo até tarde da noite. De repente, parando de fazer coisas que ele ama. Ou até fazendo coisas que ele não faria. Pode não ser nada demais. Pode ser algo só na escola, com os amigos ou, sim, pode ser algo a mais. Ele pode estar deprimido. Não apenas triste, mas deprimido de verdade. Pode ser que seu filho esteja pensando em se matar. Isso acontece mais do que você imagina. Mais do que deveria acontecer. E as pessoas dizem, eu não fazia ideia. Pensei que fosse apenas uma fase. Nunca pensei que ele faria isso. Queria que ele tivesse falado comigo. Queria que ele tivesse dito algo. Queria ter dito algo. Mas já é tarde demais. Então, se você acha que seu filho está agindo diferente, se ele parece uma pessoa diferente, diga algo. Pergunte, qual é o problema? Como posso te ajudar? Você precisa ter calma e acolher o seu filho. Pedir para ele descrever o seu sentimento pode ajudar muito. Nessa hora é importante dialogar. Pergunte quais são os momentos mais difíceis e o que ele pensa em fazer com essa dor. Não faz mal perguntar. Na verdade, ajuda. Quando as pessoas pensam em se matar, elas querem que alguém pergunte. Alguém que sinta simpatia e respeito. Elas querem que alguém se importe com elas. Talvez você tenha medo de piorar as coisas ao perguntar, ao dialogar. Mas nunca demonstre desespero, nem indiferença. Acredite, é preciso passar segurança. Perguntar não machuca e dizer que sabe que está doendo e que não estará sozinho pode ajudar muito. A melhor forma de fazer um adolescente se abrir é perguntando e mostrando empatia. Talvez seu filho no início não queira se abrir, mas não deixe de tentar. E caso seu filho fale que está pensando em se matar, jamais use essas frases. Isso é loucura. Não seja tão dramático. Você está exagerando. Nem se matar você consegue. Que besteira. Não vai resolver nada. Você tá tentando ganhar atenção? Na verdade, o que você deve falar é: sinto muito que você está se sentindo assim. Como eu posso te ajudar? Vamos passar por isso juntos. Vou te manter seguro. Muita gente pensa em se matar. Adultos, jovens, adolescentes e crianças.
A maioria nunca tenta, mas alguns sim. Então, se seu filho diz: Seria melhor se eu morresse. não posso viver assim, Eu vou me matar. Leve a sério. Encontre alguém com quem ele possa conversar. Alguém que possa ajudá-lo. Às vezes, os jovens querem se matar. Por algo que aconteceu. Um fim de namoro, um fracasso. Mas às vezes é algo mais profundo e não vai sumir sem ajuda. Procure apoio. Fale com seu médico. Procure um psicólogo, um conselheiro da escola ou seu pastor. Mas não deixe simplesmente para lá. Assegure-se que o seu filho sempre terá alguém para ajudá-lo. e seja alguém que ele confie. E tem uma coisa importante. Se você acha que seu filho está prestes a se machucar, Não o deixe sozinho. Todos nós temos altos e baixos. Mas às vezes é mais do que isso. Se você acha que algo está errado, a única forma de descobrir é perguntar. Se você acha que seu filho está querendo se matar, não espere até ter certeza. Porque conversar, amar, abraçar Ouvir e perguntar. Não machuca. e pode fazer uma grande diferença. e pode fazer uma grande diferença. Toda a diferença na vida do seu filho. E se seu filho parece diferente, Pergunte! Precisa quebrar o silêncio, conversar, abrir o diálogo e perguntar não vale só para os adolescentes, vale para todos nós, né? Então a gente tem como objetivo aqui estimular vocês a, se vocês acharem que alguém não está bem, que vocês cheguem até essa pessoa e possam conversar com ela. Até porque todas as pesquisas apontam que a religiosidade e a espiritualidade são fatores muito importantes na prevenção e todas as publicações apontam que nós, espíritas, temos uma postura mais acolhedora. E aí a Organização Mundial de Saúde aponta o quanto líderes e congregados espirituais são muito importantes na prevenção, porque vão identificar pessoas que estão com esse nível de sofrimento e encaminhar essas pessoas para ajuda adequada. Então, o que a gente precisa estar alerta quando alguém chega? A gente diz que tem 4 Ds. Então, a pessoa que está com depressão, que está muito desesperada, com nenhuma esperança e nenhuma perspectiva na vida e se sentindo muito desamparada, é uma pessoa que tem alto risco de atentar contra a própria vida. Tem algumas características também que a gente precisa compreender. A primeira é a impulsividade. Muitas pessoas, elas estão sofrendo muito, pensam em suicídio, mas quem é mais impulsivo tem mais risco, porque aí no momento de impulsividade realmente atenta contra a vida. Uma outra característica que às vezes a gente não compreende é a ambivalência. Como eu disse, a pessoa quer acabar com a dor. Ela não quer acabar com a vida. Então vai ter momentos que ela vai dizer, eu não quero mais viver. No momento seguinte, ela pode estar fazendo um plano, um projeto de futuro. E é justamente essa dualidade, graças a Deus que ela existe, que é possível nós estarmos trabalhando a prevenção. E quanto mais rígida, uma estrutura psíquica rígida a pessoa tem, menos alternativas ela vê, porque ela não consegue pensar caminhos e alternativas para a sua dor. Então, são fatores de risco. Então, o que é mito, o que é ficção e o que é fato? Esse é um mito que a gente precisa tirar por terra. As pessoas às vezes acham que quem ameaça suicídio não vai se matar, não vai tentar tirar a própria vida. Tipo assim, cachorro que morde, cachorro que late não morde.
Isso é um grande engano. A maior parte das pessoas que diz que quer tirar a vida, ou que tiraram a vida, elas deram avisos antes que não foram considerados pelas outras pessoas. Então, se alguém chega dizendo que não está aguentando o tamanho da dor que está vivendo, abra o teu coração, abra o teu ouvido para acolher essa pessoa, acolher essa dor e junto com ela tentar ajudar, porque as pessoas dão avisos. Um outro mito é que quem quer se matar, se mata mesmo, né? Mas lembram do que eu falei da ambivalência? Então, a maior parte das pessoas que pensam em se matar tem sentimentos ambivalentes e graças a Deus que eles existem. Então, essa ideia de que suicídio ocorre sem aviso, ela é totalmente real. Os suicídios geralmente têm uma ampla indicação, depois é que a gente vai avaliar do que as pessoas estavam vivenciando. A gente também tem um outro mito de que se a pessoa saiu da crise maior, por exemplo, de depressão, que passou o risco. Não é verdade. É nesses momentos de melhora que às vezes a pessoa tem maior risco, porque aí ela tem coragem de tentar tirar a vida. Nem todos os suicídios podem ser prevenidos, é verdade, mas a maior parte deles, 90%, pode sim. Um outro mito que nós temos é que uma vez que a pessoa pensou em suicídio, ela vai sempre pensar em suicídio. Não é verdade. Pode ser que aquilo volte, pode ser que nunca mais volte. Então, o que seriam frases e sinais de alerta? Então, por exemplo, alguém que diz, eu preferia estar morto, chega dessa vida, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor e um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim, penso em bobagens, tenho pensamentos ruins. E muitas vezes, quando as pessoas dizem isso, a gente não compreende direito o que elas estão dizendo. Mas então vamos abrir o diálogo para poder perguntar a respeito do que ela quer dizer. Ou então sinais através do comportamento, quando pessoas começam a se desfazer de objetos importantes, quando elas começam a se preocupar em fazer um testamento, começam a visitar parentes e amigos, com o intuito, ela sabe, de se despedir, mas os outros não sabem. Fazem carteira de doação de órgão, compram armas, e aí a gente vive um momento em que nós que trabalhamos com suicídio estamos todos em pânicos com a liberação, se for liberada a questão da arma, porque uma das coisas é dificultar o acesso a como a pessoa acessar, né? Então, quem compra armas ou estoca comprimidos é um outro sinal para a gente estar alerta. Se preocupe em fazer seguro de vida, colocar toda a vida em ordem. Podem ser sinais, sim, de que essa pessoa não está bem e está pensando em tirar a vida. Ou, por exemplo, fecham a conta no banco. Então, o que a gente vai fazer? Diante de alguém sob suspeita, por favor, não façam igual esse nosso amigo aqui, embora a vontade possa ser essa de sair correndo, vamos fazer o contrário. Então, o que não fazer? Julgar as pessoas, dizerem que elas estão erradas, que elas não podem pensar nisso. Também não vamos ignorar a situação. Alguém fala e eu desconverso e faço de conta que não estou ouvindo. Ou quando a pessoa começa a conversar, eu não deixo ela falar, eu interrompo a todo momento. Ficar chocado ou em pânico, embora internamente a gente possa ficar, mas não demonstrar isso, né? Tentar se livrar do problema, fazer o problema parecer trivial, então fala, não, mas eu já vivi isso que você está vivendo, olha, eu fiz dessa forma, faz assim também.
Isso é uma forma de acolher a dor do outro? Não. Eu estou dizendo que o que ele está sentindo não tem tanta importância. E ele teve, né, a confiança de se abrir para mim naquela fala. Ou então desafiar a pessoa a seguir adiante. Então, eu tive um paciente que ele estava com um revólver e o pai dele instigou ele, falou para ele poder se matar mesmo, já que ele queria se matar. Graças a Deus o revólver travou, né? E ele pôde receber ajuda, mas então é um outro comportamento inadequado. Dar falsas garantias de que tudo vai ficar maravilhoso, ou jurar segredo em hipótese alguma. Se alguém nos diz que está pensando em tirar a vida, nós precisamos buscar uma rede de apoio e de suporte para essa pessoa. Também, aqui no atendimento fraterno, jamais dizer que é falta de fé ou de Deus. E pelo amor de Deus, gente, não vamos ameaçar com o Vale dos Suicidas. Porque esse terrorismo... Não, eu ouvi isso essa semana de um companheiro que faz atendimento fraterno, com a maior boa vontade, mas fala do desconhecimento. Ele fala do Vale dos Suicidas para a pessoa poder não atentar contra a própria vida. Essa pedagogia do terror não ajuda em nada. Eu já estou com uma dor muito grande e eu vou me sentir pior ainda. Então, o que fazer, né? O primeiro passo porque não tem receita, é abrir a escuta. É realmente sentarmos e acolhermos o que o outro está precisando falar. Abrir o diálogo com essa pessoa. Mas abrir o diálogo realmente não ouvindo através dos meus julgamentos e valores, mas com uma atitude de empatia em que eu me coloque no lugar dele. Que eu veja a dor dele com os olhos dele, não com os meus olhos. Porque isso é que é uma atitude de empatia que verdadeiramente vai ser acolhedora. Então é importante uma abordagem calma, de aceitação, de não censura, de não julgamento. Então mostrar empatia, ficar calmo, ser afetuoso e dar apoio, como as crianças disseram, perguntar: de que maneira eu posso te ajudar? Sem levar a receita pronta, pergunta o outro: qual caminho eu tenho para te ajudar? Porque a resposta quem tem é ele, não sou eu. Eu tenho a resposta para mim, mas a minha resposta não vai ser a receita dele. Então, abrir o diálogo e perguntar a ele se a situação realmente tiver um grande risco, então levar a situação a sério, e se tiver um grande risco, ficar junto com a pessoa, perguntar sobre tentativas anteriores. Lembra dos fatores predisponentes? Tentativas anteriores falam de maior risco. Tentar explorar com as pessoas quais outras alternativas. Lembram das características? Se ela é muito rígida, ela não consegue pensar uma outra alternativa para o problema que ela está vivenciando. Perguntar se a pessoa tem planos de suicídio, porque se ela já tiver plano, tiver data, isso é um risco muito maior e a gente aí precisa tomar atitudes. Por exemplo, então, teve um paciente que chegou na consulta, ele já tinha comprado a corda e ele me disse que ele iria se enforcar naquele dia. O que eu ia fazer? O que vocês acham que era possível fazer? Tentar tirar da cabeça? Não. Eu não ia tirar da cabeça dele em um atendimento. Lembra quando eu falei de buscar suporte? Eu
conversei com ele que eu não poderia ficar com aquilo sozinho. Na frente dele, eu liguei para a mãe dele, pedi para ela ir no consultório, liguei para o psiquiatra dele, ele só saiu do meu consultório acompanhado da mãe. A mãe levou a incumbência de vigilância 24 horas. Então, a gente não pode ter a pretensão de resolver isso sozinho, porque a gente não vai dar conta. A gente precisa construir uma rede de prevenção a essa pessoa. Então, ganhar tempo, fazer um contrato, dizer que nós vamos pensar juntos alternativa, né? Identificar todas as formas de apoio emocional, remover os meios, se possíveis, como eu falei, conseguir ajuda. E se o risco é muito grande, é ficar com a pessoa até alguém da família chegar e ela ser encaminhada para um profissional de saúde. E é por causa dessas situações, por exemplo, que a gente vem, que todas as casas vêm trazendo e recebendo essa temática, e a gente na AME também construiu um projeto, né, que é o projeto Ivone, aonde a gente se volta não só para capacitação, mas também para trabalhar com pessoas que têm ideação suicida ou familiares de pessoas que tentaram suicídio ou que chegaram a cometer o suicídio. Ela acontece toda primeira e terceira segunda-feira do mês na federação. O início é às 19h45, então vocês também podem encaminhar as pessoas para lá, dentro do que a gente chama do grupo Ivone Pereira. Não é? E aí, gente, além de tudo que a Casa Espírita oferece de tratamento complementar. Mas o que o Espiritismo complementa? Então, Livro dos Espíritas, não é sempre voluntário o suicídio? Ao que os espíritos respondem a Kardec: o louco que se mata não sabe o que faz. O que eu disse? Que a pessoa, 90 a 95% das pessoas que pensam em suicídio tem algum tipo de transtorno mental. Então, os espíritos já diziam isso para Kardec, naquela época se chamava como louco, né? Na questão, continuando, quais são, em geral, as consequências do suicídio para o estado do espírito? E aí eles respondem, vão ser as mais diversas. Não há penalidades fixadas, porque em todos os casos nós temos que ver as causas que levaram a pessoa a atentar contra a própria vida. Mas uma consequência, com certeza, a pessoa vai ter, é o de ficar muito frustrada, porque ela quer se livrar da dor. Mas como nós sabemos que a vida não cessa com a morte do corpo físico, a pessoa vai levar essa dor para o outro lado, acrescida, né, de todas as dificuldades que trazem essa tentativa. Mas aí, quando eu digo não julgueis, porque aqui também no Evangelho também fala a mesma coisa, que o suicídio associado a transtornos mentais teria uma outra maneira de ser entendida. E aqui no livro Céu e o Inferno, a gente tem no capítulo 5 só sobre os suicidas, porque nós espíritas temos o mito das penas eternas, não é assim? Vai todo mundo para o Vale dos Suicidas e vai ficar lá umas centenas, dezenas de anos. E não é assim que Kardec nos mostra. Então, no Céu e o Inferno, tem pessoas que tiveram comunicação 6 dias após a tentativa, 1 ano, 6 anos, vários dias, 2 anos, 4 meses, 47 dias. Então, não existe essas penas eternas, né? E isso é muito importante, porque uma dor muito grande que os familiares ficam é em relação ao sofrimento que o espírito pode vivenciar, e aí a gente não sabe e desconhece o que vai acontecer. Porque se existe uma lei, né, de justiça, de ação e reação, a maior lei que existe é de compaixão.
A maior lei do Cristo é a da compaixão. E ele nos mostra em outras obras, por exemplo, Missionários da Luz. Então, no caso de um socorro que André Luiz e Alexandre estavam prestando a Raul, que tinha acabado de cometer o suicídio. Então, André Luiz, como sempre, ficava muito surpresa, porque ele tinha muitos julgamentos, como nós, né? Em relação ao que tinha acontecido, Raul tinha acabado de suicidar, e aí Alexandre fala assim para ele: em toda parte, a dor sincera é digna de amparo. Em toda parte devemos estar prontos para a cooperação legítima. E Alexandre, ao acolher Esther, a viúva, num sonho, no dia seguinte ela vai dizer assim, que ela tinha tido contato com o emissário de Jesus, que a ouviu com paciência e que disse a ela palavras de encorajamento e amor, e que longe de repreender, a acolheu. Então, meus irmãos, de maneira nenhuma nós temos o direito de julgar, de repreender, de censurar, mas diante de pessoas que estão vivenciando dores que levam a pensar em suicídio, a nossa postura é a de acolher. Novamente aqui, Alexandre para André Luiz. Não podemos esquecer que Raul e Esther são dois enfermos espirituais e nessa condição merecem muita compreensão da nossa parte. E olha o que Alexandre vai dizer para Raul no plano espiritual. Nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para a esperança. Não se deixe dominar pela ideia de impossibilidade. Pensa na renovação da sua oportunidade. Medite na grandeza de Deus. Um outro exemplo da compaixão divina a gente tem no nosso lar, quando André Luiz descobre o suicídio indireto. Como é que foi a atitude da espiritualidade? Foi de condenação? Foi de julgamento? Foi de censura? Ou não? Foi antes de ajudá-lo a diminuir a culpa que ele estava sentindo, pedindo para que ele tivesse um acolhimento da sua dor e que ele pudesse renovar os seus propósitos e mudar as suas disposições mentais. E aí Calderaro ainda fala assim, porque eu acho que isso aqui vale para todos nós. Só cega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente pelos teus caminhos. Então, nós não sabemos do nosso passado, nós não sabemos o que nós já vivenciamos lá atrás, nós já podemos ter atentado contra a nossa vida, então vamos acolher essas pessoas. Porque na nossa caminhada evolutiva, quem dera que fosse um caminho assim, não é? Nós estamos aonde eu falei? Aonde, gente? Em transição agora para um planeta de regeneração. Eu não sei se eu vou chegar lá não, mas tudo bem. O planeta vai chegar lá. Então, nesse momento, muitas vezes a nossa caminhada evolutiva, ela fica assim. Então, nós vamos enfrentar tentações mesmos. E aí, nós vamos ter momentos de desânimo, de tristeza, de pensar em desistir. Mas vamos ver o que Emmanuel nos fala no livro Vinha de Luz. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada evolutiva, não padece dúvida alguma para nenhum de nós irmãos mais velhos e experiência maior. Então, eles já esperam as nossas dificuldades. Mas Emmanuel também diz, é indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos. Então,
lembrando o que Dias da Cruz diz na obra Pílulas de Esperança. Se nós estamos num momento de muita dor, se nós estamos passando por um grande sofrimento, vamos ver o que Dias da Cruz tem para nos dizer. Infunde em tua alma o soro da esperança e o bálsamo da confiança, com que te entregue a divina sabedoria, aguardando no tempo a resolução daquilo que não compete a ti. Fecha as feridas do teu coração com o cuidado de curativos diários da paciência, da ternura, da compaixão e da amorosidade que te conectem permanentemente ao alto perdão e ao perdão ao próximo, estabelecendo a paz em ti. Então, Dias da Cruz nos fala da necessidade de cuidarmos diariamente das nossas dores. E continua, a todo instante a renovação se apresenta em cada etapa, prenunciando transformação contínua e renovação da vida. Prossegue confiante, guardando na fé a renovação precisa dos teus horizontes. Porque, como o Chico nos disse, tudo passa. Nós precisamos ter paciência e, mais ainda, nós precisamos nos abrir para entrar a luz do Cristo em nossa vida e reacender a nossa esperança. Esperança que vai, então, clarear os nossos caminhos quando nós nos sentimos tão desalentados. E além de cuidarmos de nós mesmos, vamos acolher a todos os irmãos, porque o amor de Deus tem a capacidade de ser, o amor humano tem a capacidade de representar o amor de Deus na nossa vida. Então é fundamental que também sejamos um ombro para esses amigos, porque nós podemos ajudar muito a todas as pessoas que estão sofrendo. Cada vez que nós nos colocamos em disponibilidade de ouvir e de acolher essa pessoa, amparando-a nas dores que elas estão vivenciando, nós estamos construindo essa rede de suporte afetivo e nós estamos transmitindo a mensagem de que a pessoa não está sozinha. E isso, na verdade, é o exercício da lei de amor que o Cristo nos convidou a estar tendo na nossa existência. Então, diariamente, Cristo está nos convidando a que todos nós nos coloquemos com disponibilidade para ajudar as pessoas e, ao acolhermos as dores dos outros, nós estamos trabalhando na prevenção do suicídio. Porque, como André Luiz disse, só o amor socorre por dentro. Que Maria possa nos iluminar muito, porque é Maria que protege, que ampara todas as pessoas que estão com dores tão intensas que pensam em suicídio. E que nós possamos lembrar do que Cristo nos disse: vim para que tenham vida e vida em abundância. E nós somos instrumentos do Pai para poder fazermos desse mundo um lugar melhor para todos nós. Então, eu vou finalizar com uma música da geração da nova era, que é um convite. Acho que eu abri errado. Só um minutinho.